Fala pessoal, o Esporte Guará está começando e olha, temos uma entrevista muito legal lá no primeiro bloco. O Arthur Carvalho, navegador, e também o Fábio Cadastro vão estar aqui com a gente explicando sobre tudo o que aconteceu na 29ª edição do Rally dos Sertões. Teve problema com o carro, teve o fogo também, um susto danado em todo mundo, mas ficou tudo bem. Eles vão comentar com a gente todos esses perrengues também, o que deu de bom, né? O que funcionou na competição. Também tem o Juventude Samas, que vai se desmontando ao longo dos dias. É o segundo jogador que pede para sair antes da última rodada, a 14ª rodada, que vai acontecer no sábado. Motoclube de São Luís apresentou o goleiro João Paulo, que estava no MAC, já é ex-Motoclube também, ex-Juventude Samas, e talvez deva ser titular já no jogo do final de semana. E o Sampaio Correia tem um desfalque na sua zaga. Quer saber quem que é? Fique ligado no Esporte Goiás que daqui a pouquinho vamos falar todas as informações. Tudo isso logo depois do recado da AID Fitness. Você conhece a AID Fitness? Aqui temos uma estrutura completa esperando por você, com academia para musculação, um espaço perfeito para pilates, além de aulas de hitbox e fit dance para você dançar bastante e queimar as calorias. Contamos também com profissionais excelentes e altamente capacitados. Marque já sua aula experimental conosco. WhatsApp 99199-9131. A gente já está aqui conversando com o Arthur. Pode abrir a tela com o Arthur e com o Fábio também, brincando sobre a situação, né? Foi tranquilo, foi só um fogo no carro ali, na estrada, uma árvore no meio do caminho. Que ele encontrou uma árvore, vai ver que é a minha, que eu encontrei em 2018 lá, quando eu bati de moto. Tá, vou começar logo conversando contigo. Começa logo desse perrengue, né? Desse susto, verdadeiro susto. O carro deu uma pane elétrica no carro, né? Um fogo muito alto, se alastrou muito rápido. O susto foi maior do que o prejuízo ali em vocês, não aconteceu nada, graças a Deus, mas ali no veículo. Tem as imagens do carro pegando fogo? Por favor, a gente pode colocar na tela, né? Aquele desespero momentâneo na hora. Não gosto nem de olhar, né? Mas, bem, saímos tranquilo, porque, assim, eu já tenho uma preparação de segurança e sei como apagar um fogo. Só que nessa situação que teve lá, tudo funcionou, a questão de extintores e tal, e a gente chegou até o final, como mostra. Acabou o último extintor e não tinha mais o que fazer, chegou um caminhão-pipa com 15 mil litros de água e a gente conseguiu apagar as chamas. Realmente foi uma surpresa minha, eu não vi o carro na hora, fomos para o hospital, porque a gente tinha inalado muita fumaça, e em seguida eu fiquei sem saber o que tinha acontecido no carro. Quando eu vi o carro lá na área de boxe, e que a gente foi ver o que quase não teve nada, foi só a bateria e a parte elétrica, não queimou mais nada. Mas até hoje eu acho que foi um milagre, né? Eu acho, não tenho certeza de não ter acontecido mais. Em qual momento da competição aconteceu esse incidente? A gente estava na 4ª etapa, saindo já saía na especial, quando a gente saía do parque fechado, e a gente só rodou 6 quilômetros, a gente ainda estava na área urbana. Então, foi isso que fez com que a gente apagasse por causa do caminhão-pipa. Mas, graças a Deus, se a gente tivesse entrado no sertão, o Arthurzinho tá vendo, sabe, o tanto que tá seco, isso aí poderia ter ia causar um grande incêndio. Mas, graças a Deus, foi aí e conseguimos apagar, né? E poderia até atingir a gente, porque numa situação dessa, a gente querendo apagar, a gente inalou fumaça. Imagina se a gente estivesse lá dentro. E poderia ter sido pior, mas graças a Deus deu tudo certo. Ô Fábio, é uma pergunta que eu acho que serve para vocês dois, né? A gente estava conversando aqui antes de iniciar, que foi muito desafiador para você essa edição, né? Essa 29ª edição. Em qual sentido, assim? Você falou que já foi muito mais aqui na raça, né? Tipo, eu vou participar, e participou. Na realidade, nós mudamos de categorias. Ano passado eu corri com o Arthur na categoria UTV. E esse ano eu tive um convite para correr de carro. E a gente foi testar o carro em São Paulo, ficamos preparando o carro em São Paulo, mas ao mesmo tempo eu não tive o tempo hábil para deixar o carro 100% para correr, porque até meu objetivo é para o 30º Sertões. E que vai fazer 30 anos, então a gente quer participar bem. Essa evolução desse carro começou agora e vai, se Deus quiser, correr os 30 anos. Mas, é como eu ia dizendo, o perrengue foi todo, tentar acertar o carro até a largada. Sim. Nós tivemos quebra de marcha, nós quebramos motor, fizemos tudo e aí
foi dizendo assim para mim, pô, cara, vamos desistir. Aí o outro vinha e dizia, vamos continuar. Tanto que nós corremos 2 etapas, sem a direção hidráulica, e ficamos bem, passamos para 4º lugar e já estava brigando até por um 3º lugar, quando houve o problema do incêndio. E aí eu disse, é hora de parar, vamos dar um descanso para o nosso anjo da guarda, e não tinha mais como continuar. É hora de recuar e pensar no 30º Sertões, que nós vamos se preparar bem mais, e rally não é só pódio, é superação, é força. Eu quero agradecer a toda a equipe que, se eu dissesse vamos correr, estavam prontos para montar o carro novamente, mas é assim, rally é isso, nem sempre é pódio. E assim, tem que saber aceitar algumas situações para no ano que vem vir muito mais forte, né? E Exatamente. evitar qualquer outro problema no meio do caminho. O Arthurzinho sabe o tanto que foi difícil, essas 2 etapas que eu participei, foi quebradeira, e nós chegamos bem, né? Quer dizer, a gente chegou em evolução, né? E Arthur, explica pra gente só um pouquinho sobre a questão do UTV, né? É um carro assim um pouco distante da realidade de muitas pessoas. Inclusive, toda vez que você vem aqui, pergunta, manda mensagem. Mas o que é um UTV? A gente mostrou na vez passada aqui o que é um carro UTV. Explica pra gente esse desafio de correr num carro desse, né? Quais as principais diferenças que tem. Certo. O UTV, ele é um veículo de todo terreno, né? Ele é feito para andar exclusivamente numa área rural. Então, ele é adaptado para a corrida, o pessoal faz todo um reforço de motor, reforço de suspensão, reforço de gaiola mesmo de proteção. Então, ele está naquela faixa intermediária entre o carro, ele é parecido com o carro, tem volante, acelerador, freio, mas também ele é aberto, então ele está entre um carro e um quadriciclo. A sensação de dirigir um carro, mas a emoção de estar correndo vento na cara de um quadriciclo. Então, fala pra gente também, né, a tua experiência no Rally dos Sertões, né? Certo. Desde 2019, né, eu venho correndo de TV, 2020 eu corri com o Fábio, e agora em 2021 eu recebi o convite da equipe Nexus, minha equipe lá de Pernambuco, para correr o Rally dos Sertões. Então, o Rally dos Sertões 2021, com certeza ele foi o mais desafiador de todos os rallies que eu já venho. Meu 3º rally agora dos Sertões, ele foi com certeza o mais desafiador. Por que disso? Porque ele... o percurso dele, por ser 100% sertão aqui no nosso Nordeste inteiro, ele traz muitos desafios. A gente pegou qualquer tipo de terreno, mas principalmente a gente pegou muita pedra, muito penhasco, muita pedra. Então exigia bastante do carro e exigia bastante também do piloto do navegador. No nosso 3º dia, infelizmente, nós tivemos uma quebra, né? Vínhamos bem, a gente vinha em 13º na geral. A gente vinha bem, mas aí infelizmente a gente teve uma quebra e teve que abandonar naquele dia. E quando a gente abandonou, a gente não tinha mais chance de pódio. E o restante dos dias a gente veio para treinar e andar bem. E no último dia a gente veio quase como se fosse mochila, né? Mochila que a gente fala, a gente vai atrás sempre do carro que está melhor posicionado da nossa equipe. Para caso ele tivesse algum problema, a gente ir suporte, né? Dando suporte, qualquer tipo de suporte. Tanto é que ele precisou, nós demos e graças a Deus ele chegou ao pódio dos Sertões. Mas fica de experiência, né? Até porque você vai participar da 3ª etapa do Rally de regularidade, né? Que continua, né? A etapa maranhense, né? Isso. Campeonato maranhense. Não, todo Rally, né? Na verdade, ele é quilômetro rodado. O Rally, a experiência dele é quilômetro rodado. Fábio, ele já tem um pouquinho, já tem mais de 1 milhão de quilômetros rodados, né, Fábio? Mas é isso. O Rally tem hora que dá tudo certo, tem hora que dá errado. Graças a Deus, estamos aqui bem inteiros para contar histórias. Então, as histórias que ficam no Rally. E vamos se preparar agora para a 3ª etapa do Rally de regularidade, que ocorre agora em outubro, 16 de outubro. O Fábio comentou que vai agora, a preparação para o ano que vem, a 30ª edição, né, que é no ano que vem, mas também tem o Mitsubishi Cup, né, que vai ter nesse intermédio aí. Como é que vai ser essa preparação, né? Qual que é o objetivo dessa competição? A gente recebeu, logo após o sinistro lá do carro, a gente recebeu vários apoios de várias equipes querendo ajudar a gente a voltar para o Rally. E a gente recebeu o incentivo da Mitsubishi Cup para a gente participar da última etapa, tentar conseguir ajeitar o carro, deixar todo no padrão da Mitsubishi Cup e voltar até com uma nova bolha, que foi uma promessa deles. E a gente está aqui esperando que o carro fique pronto até dezembro, que vai ser em dezembro a última etapa, e tentar correr ano que vem também, não só
o Rally dos Sertões como a Cup, porque isso para nós é fundamental o treino. É como ele falou, só vale treinar se estiver dentro do rally. E isso eu digo sempre para os pilotos e para os navegadores maranhenses que estão correndo hoje no Maranhão Rally, que eles vão ser um dia correr os Sertões, e começa por aí. Tem que ter título, tem que correr atrás, ficar bem colocado para um dia almejar um patrocínio maior. Você chegar com um pódio, vários pódios, é mais fácil conseguir o patrocínio. A dica que eu dou é participe do rally se puder, ajude, não vamos poluir a trilha tem que ficar do mesmo jeito que a gente passou, isso os Sertões faz. Então é um conselho aí que a gente passa para a galera, vamos pilotar e navegar, mas sempre com consciência ambiental. E depois de altos e baixos que fica a experiência, são os quilômetros rodados, né? Que os dois somam mais um pouquinho, tá perto de 1 milhão já de quilômetros rodados ali. Desde 2012 a gente corre em todas as categorias. Eu sou o único piloto a correr em todas as categorias: caminhão, carro, moto, quadriciclo, TV. E agora eu fico nos carros, querendo agora correr de igual para igual com todo mundo. Apesar da nossa estrutura ser pequena, e como sempre a gente corre atrás dos patrocínios e sempre chega de última hora, mas chega agradecendo ao governo do estado do Maranhão, através da lei do incentivo, o secretário Rogério Cafeteira, que é um piloto também, sabe que a gente precisa de um apoio para poder representar o Maranhão, isso é muito importante. O Matheus, que também está sempre com a gente. Ele sabe que a gente está mostrando não só o Maranhão, mas mostrando o turismo, enfim. É isso aí. Eu quero agradecer aqui, principalmente a Deus, que nós estamos aqui de volta contando a história aí. Uma bênção de Deus estar aqui, né, conversando sobre isso. Quero agradecer a presença de vocês aqui no Esporte Goiás. Mais uma vez, aqui já é a casa do Rally praticamente. Vocês estão sempre vindo aqui, outras pessoas também de outras modalidades. E boa sorte na caminhada, continuar treinando bastante, porque a 30ª edição vem, o Mitsubishi Cup vem, Rally de regularidade está bem aí também. Então, assim, muita competição e muito obrigado por estar aqui. Nós que agradecemos aqui a oportunidade de estar mostrando, né, nosso trabalho aqui, que a gente gosta de fazer, a gente gosta de acelerar, a gente gosta do off-road e principalmente agradecer ao espaço que vocês estão dando aqui na Guará para o off-road, né, maranhense, para a gente poder divulgar esse esporte e divulgar também o nosso turismo, nossas belezas naturais aqui do Maranhão. Então, pessoal, é isso. Mas, já no segundo bloco tem Moto Clube de São Luís, que apresentou o novo goleiro. Tem Juventude Samas, que está no processo de desmanche na semana da reta final da fase de classificação, apesar do Juventude Samas não ter mais chance de conseguir uma vaga no mata-mata. E também o Sampaio Correia, que está com uma baixa na parte defensiva. Vamos fazer um rápido intervalo e na volta muito mais informações. Pessoal, o Juventude Samas perdeu em casa no último final de semana para o Palmas, e o Palmas está com uma chance de classificação. Além de vencer seu jogo, tem que secar, né, alguns adversários que estão ali na parte de cima da tabela. Mas o Juventude Samas está passando por um processo de reformulação para pensar apenas na competição do final do ano já. Isso porque alguns jogadores desde a semana passada já estão pedindo desligamento. O atacante Adrian é o exemplo de um, e ontem à tarde foi anunciado que o Matheus Rubens também pediu rescisão de contrato. E olha, a Mariane Dias tem informações de para onde ele vai. Faltando apenas uma partida para completar as rodadas do Brasileiro da Série D, o Juventude Samas é o primeiro maranhense a ser eliminado. Entre o Motoclube e Imperatriz, a vida do Papão está mais fácil, pois depende de uma simples vitória, enquanto o Cavalo de Aço tem que secar o rival e vencer o jogo da rodada final. Com a eliminação do Poraquê, alguns jogadores pediram seu desligamento antes de completar o ciclo das rodadas. Entre eles, o atacante Adrian e o lateral direito Matheus Rubens. Ambos os atletas tiveram um contrato rescindindo em comum acordo. Pedi o desligamento da Juventude por conta que a gente já não tinha mais chance de classificar. E também recebi uma proposta para me se apresentar hoje lá no MAC Futebol Clube. Aí decidi fazer o desligamento antes da última rodada. Após essas decisões, o técnico do clube, Marcinho Guerreiro, comenta a importância de manter a motivação e respeito pela camisa do clube. Olha, a motivação, a gente sabe que no futebol a gente precisa estar motivado a todo tempo, né? Ou estando no Juventude, ou estando num clube maior do Sul, você tem que ter a motivação, até porque é o seu trabalho.
Então, assim, aqueles que vão continuar, né, que vão permanecer para esse último jogo, tem que estar motivado, até porque a gente tem um nome a zelar, né, tem uma torcida por trás disso tudo, né, tem um clube hoje também que está em exceção, né, no Brasil, em termos nacional. Então, assim, a gente tem que trabalhar muito, né, a gente sabe que é um jogo difícil fora de casa. As nossas pretensões hoje na competição não temos mais, né, a gente não tem como classificar mais, mas é um jogo, é como eu falei, como eu frisei, a gente tem que trabalhar, tem que honrar o nome, né, da cidade, honrar o nome do clube, honrar o nosso nome e ter tranquilidade, esperar, né, a gente vai ter alguns desfalques, né, alguns jogadores já estão se desligando do clube, né, a gente vai ter que usar alguns jogadores novos da base, né, até para a gente também observar também, então é uma oportunidade ímpar para esses jogadores que vão entrar. E a gente espera que daqui para frente, né, depois do jogo, a gente consiga conversar com o presidente, conversar com a diretoria, ver o que tem em mãos. Eu não posso falar nada agora, até porque a gente não tem uma decisão, e sim, depois do jogo, desse último jogo, contra o 4 de julho, aí sim a gente vai sentar com a diretoria, conversar, para a gente botar em mente o que tem que se fazer. O técnico Marcinho Guerreiro chegou desde o início do projeto do Campeonato Brasileiro da Série D do Juventude, foi por meio do Marcinho Guerreiro, não só com sua comissão técnica, mas também o elenco foi montado pelo Marcinho e também a direção do clube. Infelizmente, as pretensões do Juventude Samas ficam pelo meio do caminho. Ano passado conseguiu chegar na fase de mata-mata, inclusive muito mais longe do que o próprio Motoclube de São Luís, que é um time muito mais tradicional na competição. Esse ano cai na penúltima rodada da fase de classificação da Série D. Não é um bom resultado, mas também não está nada perdido. Afinal de contas, até o próprio Motoclube, que é um dos times maranhenses que tem mais possibilidade de chegar na fase de mata-mata, ainda depende de um bom resultado no próximo final de semana. Ou seja, com exceção do Guarani de Sobral, que já está classificado com 2 rodadas de antecedência, todas as outras equipes ainda dependem de um resultado. Isso mostra que o grupo é muito equilibrado, um grupo muito forte e, assim, infelizmente não classifica os 8. Apenas 4 vão poder classificar e talvez apenas o Motoclube dos Maranhenses seja classificado na próxima rodada. Por falar em desligamentos, né, em mudanças no elenco, o Motoclube de São Luís apresentou um novo goleiro, não tão novo assim para a torcida, trata-se do João Paulo. A gente tem uma imagem aqui de quando ele foi apresentado no MAC, há mais ou menos 2 meses e meio atrás. O presidente do MAC apresentou o goleiro João Paulo como reforço, ele e o Moisés. Deixa o MAC e vai para o Motoclube. Ontem à tarde foi apresentado. A gente tem os melhores momentos aqui do João Paulo, que já passou pelo Motoclube no ano passado, foi semifinalista da competição e foi inclusive eleito um dos melhores goleiros do estadual. O João Paulo volta para o Motoclube. Essa semana ele já vai iniciar a semana de treinamento, porque é a última partida. Provavelmente, segundo informações que nós temos de bastidores, João Paulo já deva começar como titular no sábado contra o Tocantinópolis. Assim, é muito importante uma boa defesa e um jogo muito sólido do Motoclube, mas não acho o melhor momento ou talvez a melhor opção, porque assim, você tem goleiro no elenco, por mais que o Matheus venha falhando, tem o Joandes também, que é um excelente goleiro, e trazer um jogador apenas para uma rodada e se perder com uma possível falha dele ou uma falha defensiva, tá tudo errado. Se vencer, ok, deu certo a contratação. Acho meio complicado, mas assim, foi feita, a diretoria deu o aval para o jogador vir, já está treinando oficialmente, falta ainda regularização do contrato e cair no BID, né, que é o Boletim Informativo Diário da CBF. Olha, uma última informação agora sobre o Sampaio Corrêa, que vai perder um dos seus zagueiros que sofreu uma luxação no jogo passado. Infelizmente, o Nilson Júnior não vai poder jogar na sexta-feira, nem vai ser relacionado, porque o tempo de tratamento da lesão é de 1 mês. Então, assim, no mínimo 1 mês, o Sampaio Corrêa não vai poder contar com o Nilson Júnior. Sampaio se apresentou ontem à tarde no seu CT, hoje realiza os treinamentos também, só viaja na quarta noite ou mesmo na quinta de manhã. A programação da viagem ainda está em aberto para saber como é que vai acontecer essa viagem para encarar a Ponte Preta fora de casa. Lembrando que o Sampaio Corrêa venceu a Ponte Preta em casa. Amanhã aqui com o Tadeu Nunes vamos ter muito mais informações dessa partida. E olha, o Juventude Samas é aquela preocupação, segue em desmanche, inclusive é um desmanche normal e natural, não tem mais ambições na partida e tem jogadores com propostas
para outros clubes. Já o Motoclube tem que estar muito focado, muito concentrado nesse último jogo, é o quarto colocado, depende apenas de si para avançar de fase, mas precisa vencer de qualquer forma e fazer um bom jogo, convencer, porque a fase de classificação é uma competição, a fase de mata-mata, meu amigo, é outra competição, e classificando em quarto colocado vai pegar um dos times que mais tem possibilidades de um possível acesso pela campanha que vem fazendo. Talvez o Castanhal, que vem jogando muito bem, líder isolado, conseguiu a classificação antecipada com 2 rodadas de antecedência também. O quarto colocado pega o primeiro colocado de outra chave, então assim, bota o clube vencendo e vencendo bem, pode terminar a fase de classificação na vice-liderança, o que já facilitaria um pouquinho o caminho para pegar um adversário não tão bem quanto o próprio Castanhal, que atualmente é o primeiro colocado e se acabasse hoje, seria o adversário do Motoclube de São Luís. Amanhã a gente está de volta com muito mais informações do Esporte Pará.